Palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, os versículos 11 e 12. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Irmãos, recentemente alguém me perguntou se eu acredito em extraterrestres, seres do outro mundo. Eu disse que não acreditava, mas hoje eu preciso corrigir a minha resposta. De acordo com a Bíblia, os aliens já chegaram à Terra. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Nós estamos nessa série de mensagens baseada na Carta Universal do Apóstolo Pedro, Cristãos no século 21, kit de sobrevivência. E para mim, o texto que nós lemos é a passagem-chave de toda essa carta. Nos versículos 9 e 10, nós somos lembrados que a razão da nossa existência é para declarar a glória de Deus. Nós existimos nesse mundo para declarar a glória de Deus. Agora o versículo 11, ele representa uma transição nesse texto. Até esse ponto, todos os versículos até esse ponto, nós temos estudado doutrina. Quem nós somos? No que nós acreditamos? Isso é doutrina. Mas começando no versículo 11, Pedro dá início a algumas instruções práticas sobre como devemos viver as nossas vidas. Ele nos identifica como estrangeiros nesse mundo. A Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, parafraseia assim esse texto de 1 Pedro, capítulo 11, versículo 12. Diz assim: amigos, este mundo não é a casa de vocês, por isso não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego à custa da sua alma. Viver uma vida exemplar entre os descrentes, para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles. Então, eles serão conquistados para o lado de Deus e estarão lá para participar da festa quando Ele vier. O tema da mensagem desta manhã é: os aliens chegaram. E ao estudar esta passagem, há 4 coisas importantes que nós precisamos entender nessa passagem. Em primeiro lugar, nós somos os aliens. Nós somos. O que você pensa quando ouve a palavra alien? O que você pensa? Algumas pessoas imaginam aquele ser com a cabeça esquisita, com olhos esquisitos, não é? Esse é o alien mais comum que existe por aí. Talvez você seja daquele mais romântico que lembra do ET, o extraterrestre. Lembra dele? Fez tanto sucesso no cinema, não é? Andando com aquela bicicleta voadora e os seus meninos que o ajudavam, não é? Ou, quando você ouve falar de alien, você pensa naquela criatura horrorosa, não é? Que foi descrita por Ridley Scott no cinema, fez tanto sucesso com a série Aliens, o 8º passageiro, não é? Todas essas séries de televisão, cinema, como Arquivo X, ou o filme Sinais, testemunham como nós somos fascinados com
com a possibilidade de não estarmos sozinhos nesse universo, não é verdade? Quantas vezes nós já paramos para pensar, será que existe vida inteligente fora desse planeta? Aliás, quando me perguntam, não é, se existe vida inteligente em outros planetas, normalmente a minha resposta é: eu não tenho nem certeza se tem vida inteligente no nosso planeta, muito mais em outro planeta, não é? Agora, queridos, se existe vida inteligente em outro planeta ou não é isso que eu quero tratar nessa manhã. A Bíblia diz que todos nós que somos seguidores de Jesus, nós somos estrangeiros nesse mundo, estrangeiros. Segundo o dicionário, a palavra estrangeiro tem 3 significados: pertencente ou relativo a outra pessoa, lugar ou coisa. Segundo, referente a ter ou dever lealdade a outro país ou governo. E terceiro, aquele que é diferente na natureza ou caráter, ao ponto da incompatibilidade. Irmãos, quando nós nascemos da primeira vez, nós nascemos neste mundo. Este é o mundo que você pode ver, cheirar, ouvir, sentir, é o mundo dos sentidos. Quando você experimenta o segundo nascimento espiritual, você nasce de novo e você nasce num novo mundo. A partir do momento que você nasce de novo, você passa a pertencer a um mundo diferente, e você já não se sente em casa aqui nesse mundo, ou pelo menos não deveria se sentir mais em casa nesse mundo. Existem 2 tipos de pessoas que vivem nessa terra, nesse planeta: os nativos e os estrangeiros. Os nativos são aqueles que vivem nesse mundo e pertencem a esse mundo. Os estrangeiros são os que vivem aqui, mas sentem que existe um outro mundo, uma outra realidade, um outro lugar para se viver. Irmãos, se nós somos estrangeiros nesse mundo, de onde nós somos? De onde nós somos? Onde está a nossa verdadeira casa? Filipenses capítulo 3, o versículo 20, na versão A Mensagem, Paulo escreveu: mas a vida que temos é muito melhor. Somos cidadãos dos altos céus, esperamos a vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você entende de onde nós viemos? Nós viemos do céu, dos altos céus. Lá é o nosso lugar, lá é a nossa pátria. Somos cidadãos dos altos céus. Nós vivemos aqui, irmãos, mas aqui não é a nossa casa. É por isso que nós não nos sentimos totalmente em casa nesse mundo. O céu é o nosso verdadeiro lar. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. A nossa primeira e principal pátria está nos céus, não é o Brasil. A nossa primeira e principal constituição não é a Constituição do Brasil, é a Bíblia. O nosso primeiro e principal rei, comandante em chefe, é Jesus Cristo. Não é a nossa presidente, ou como ela gosta de chamar, presidenta, não é? Os desejos dominantes do nosso coração não são os tesouros, ou as homenagens, ou os aplausos deste mundo, mas o reino de Deus. Querido, eu amo o meu Brasil, e eu incentivo você a amar a sua pátria. Eu incentivo que você ore pela nossa presidente, como as Escrituras mesmo nos dizem que nós devemos fazer. Mas, querido, eu entendo que a nossa cultura brasileira é temporária, vai passar. O reino de Deus é eterno. Nós somos alienígenas, e é por isso que nós nunca nos encaixamos perfeitamente nesse mundo, porque nós somos os aliens. Nós não pertencemos a este mundo.
Segunda coisa que esse texto me faz pensar é que nós estamos em uma guerra entre mundos, uma guerra. Nós não somos apenas alienígenas, nós estamos envolvidos numa guerra entre mundos. Os nativos originais desse planeta foram colocados aqui para viverem uma vida de bondade e de gentileza, mas eles se rebelaram contra o Criador, entraram em rebelião contra Deus e começaram a viver vidas egocêntricas. Agora, porque nós somos alienígenas, nós vivemos num mundo hostil à nossa maneira de pensar e ao nosso estilo de vida. O mundo é hostil à nossa maneira de pensar e ao nosso modo de vida. C.S. Lewis escreveu isso dessa forma, veja bem: o universo está em guerra, uma guerra civil, uma rebelião, e afirma que vivemos na parte do universo ocupada pelos rebeldes. Nós vivemos na parte do universo ocupada pelos rebeldes, um território ocupado pelo inimigo. Assim é este mundo. O cristianismo, diz Lewis, é a história de como o rei, por direito, desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. E continua dizendo: quando você vai à igreja, na verdade, você vai receber os códigos secretos mandados pelos nossos aliados. Não é por outro motivo que o inimigo fica tão ansioso para nos impedir de frequentá-la. Porque ele sabe que quando nós estamos reunidos aqui, a gente está recebendo instruções para que a gente toque a rebelião no mundo, a rebelião contra os poderes dominantes no mundo. Irmãos, essa guerra espiritual é uma batalha de três frentes. O mundo, a carne e o diabo. O mundo é o nosso inimigo externo, a carne é o nosso inimigo interno, e o diabo é o nosso inimigo infernal. Nessa passagem a gente encontra duas frentes de batalha. A primeira frente de batalha, essa passagem nos diz, é uma guerra pessoal travada dentro da minha alma. Pedro diz no versículo 11 que nós devemos nos abster dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Desejos carnais que guerreiam contra a alma. Se abstenham disso. Se abster. Quando nós nascemos nesse mundo, a gente é equipado com um conjunto completo de desejos pecaminosos e concupiscências, inclinações da carne, que são contrárias a Deus. Agora, quando a gente nasce de novo e nos tornamos estrangeiros, alienígenas nesse mundo, esses desejos pecaminosos são cirurgicamente removidos da nossa vida. Portanto, é uma batalha constante. A gente deixa esses desejos irem embora ou a gente permite que eles permaneçam? E a gente luta com isso o tempo todo. Essa batalha de maus desejos, ela acontece em nossa alma. Deus quer retirar de nós esses maus desejos, mas muitas vezes nós nos agarramos a eles. A nossa alma e a nossa mente vivem uma batalha. Nossa alma foi redimida, transformada, mas os desejos continuam tentando sabotar a nossa alma. O que nós devemos fazer? Se abstenha. Nos abster. Isso significa que nós não cedemos, nós não damos espaço, nós não deixamos fluir a carnalidade, não. Como eu já disse agora no próximo dia 24, eu completo 20 anos como pregador da palavra de Deus. 20 anos, irmãos, estudando, preparando sermões, lendo a palavra de Deus, 20 anos.
Mas eu quero dizer para você, eu ainda luto todos os dias contra esses desejos da minha carne. Você entende isso? É uma luta constante. Quando termina? Quando eu morrer. É aí que termina. Não muito tempo atrás eu estava dirigindo no centro da cidade. De repente um outro carro entrou na minha frente sem dar sinal. Eu tive que brecar para não bater na traseira dele. O tal carro seguiu lentamente na minha frente até o próximo sinal, e eu atrás dele, sabe, com aquele temor do Senhor fervendo dentro de mim, sabe como? Cuspindo marimbondos. Aí o sinal vermelho fechou, eu consegui parar do lado dele. Naquele momento eu estava envolvido numa guerra, essa guerra mental, né? Não era uma guerra contra aquele motorista, essa era uma guerra que acontecia dentro da minha alma. Eu percebia que havia desejos pecaminosos que lutavam na minha alma. Sabe como? Parado ali do lado dele. Você sabe o que eu queria fazer, você sabe. Você sabe. Eu queria que ele abaixasse o vidro do carona e eu pudesse gritar para ele: ei cara, você comprou a carteira no camelô? Em vez disso eu olhei para ele, ele falava animadamente no celular, né? Ele olhou para mim e tal, eu olhei para ele. Quando o sinal ficou verde, eu apenas dirigi. Sabe o que eu fiz? Eu me abstive. É isso. Eu me abstive, porque isso era o certo a fazer. Além disso, ele podia ser membro da CIB, né? Ou ele também podia me conhecer ali, o pastor Arlênio ali, do Minuto com Deus. Sabe como? Irmãos, a vida é uma série constante de batalhas. Você quer mentir, você quer levar vantagem, você quer enganar, você quer roubar, você quer fazer fofoca, você quer esganar. É uma batalha constante. O que você faz? Você se abstém. Toda vez que você se abstém de esganar alguém, você ganha. Você ganha. Mas a guerra continua. Entende? É uma guerra na alma. Nós estamos numa batalha entre mundos. Nós somos os alienígenas e nós estamos nessa batalha entre mundos. E essa batalha começa na nossa alma, mas também, irmãos, é uma batalha, é uma guerra cultural travada dentro da nossa nação. É batalha, é guerra cultural. Assim como a nossa carne pecaminosa constantemente coloca maus desejos nas nossas mentes, o mundo sem Deus também faz isso. O mundo sem Deus está constantemente tentando influenciar as nossas mentes para a gente ceder à maneira de pensar do mundo. É uma guerra cultural. Irmãos, a batalha que nós estamos enfrentando no Brasil é determinada pelos padrões morais da nossa cultura. Existem padrões morais lá fora que são contrários aos padrões da palavra de Deus. E de todas as maneiras possíveis, o mundo lá fora tenta interferir na nossa maneira de pensar, porque se ele consegue, ele vai interferir na nossa maneira de viver. Acredite, há grupos organizados no Brasil que estão trabalhando para aprovar um pacote de coisas malignas, que vão desde o aborto até o casamento de pessoas do mesmo sexo, e eles afirmam que tudo isso é direito deles, que nós somos um país democrático, e que eles têm o direito de fazerem o que quiserem. No preâmbulo da Constituição brasileira
de 1988, a qual nós vivemos, ou sob a qual nós vivemos nesse momento, diz o seguinte: olha só o preâmbulo, a abertura da nossa Constituição. Diz assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. No preâmbulo da nossa Constituição, irmãos, fala-se que nós estamos legislando o nosso país segundo a proteção de Deus. Para a maioria de nós, a referência a um Deus oferece um forte argumento de que nós cremos que há um Deus e que há uma fonte dos nossos direitos. Deus é a fonte dos direitos dos homens. E se isso for verdade, então nós temos que ter uma compreensão do que Deus pensa. E aqui está a compreensão clara do que Deus pensa, a palavra dele. O poeta grego Homero escreveu um conto emocionante, de como os exércitos gregos lançaram ao mar 1000 navios, para resgatar a bela Helena de Troia. É uma história interessante. Durante 10 anos, os exércitos gregos tentaram conquistar a cidade de Troia. 10 anos lutando para conquistar a cidade de Troia, para resgatar a bela Helena de Troia. Mas eles foram rechaçados sistematicamente durante 10 anos. Finalmente, Odisseus veio com um plano engenhoso. Eles construíram um grande cavalo de madeira, oco por dentro. Esse é o famoso cavalo chamado cavalo de Troia. O artista italiano Giovanni Tiepolo retratou esse cavalo de Troia dessa maneira aí. Vários poderosos guerreiros gregos se esconderam dentro do cavalo e em seguida todos os outros soldados gregos entraram nos seus navios e partiram, foram embora. Os moradores de Troia concluíram que eles haviam se rendido, desistido da batalha, e o cavalo era uma oferta pela vitória dos troianos. Então eles trouxeram o cavalo para dentro das muralhas de Troia. Naquela noite eles festejaram, eles comemoraram a sua vitória. Trouxeram o cavalo para dentro das muralhas. Naquela noite, enquanto eles estavam dormindo, bêbados, os soldados gregos saíram do cavalo de madeira, mataram os sentinelas, abriram os portões, o exército voltou e isso levou à queda de Troia. Sabe, irmãos, a mesma coisa está acontecendo no nosso Brasil. A gente está recebendo um cavalo de Troia de moralidade duvidosa. E ele está sendo introduzido nas nossas casas através da mídia. Lentamente, mas sistematicamente. Ontem eu comentava com a Valéria, eu leio o site, diariamente eu leio o site de notícias Globo.com, mas já comecei a repensar isso. Globo.com invariavelmente tem produzido matérias cobrindo as ações de algumas pessoas que eu simplesmente abomino o estilo de vida dessas pessoas.
Por exemplo, Globo.com constantemente, na sua primeira capa, na sua página de capa, coloca matérias sobre Tami Miranda. Quem é Tami Miranda? A filha da Gretchen, que virou homem, ou que quer virar homem, não é? Qualquer coisa que a Tami Miranda faz é notícia na primeira página do Globo.com. Por que isso? Qual a importância que Tami Miranda tem? Que tipo de celebridade é essa mulher? Nenhuma. Ela é apenas parte do show de horrores. Cavalo de Troia. Agora, constantemente, nas últimas 2 semanas, frequentemente, Globo.com tem colocado na sua primeira página notícias sobre Monique Evans e a sua namorada. O que elas falaram sobre sua vida sexual? Quais são as preferências da namorada de Monique Evans? Quem são essas personagens? Qual a importância que elas têm no cenário brasileiro? Zero. Não, menos que zero. E por que estão na capa de um dos principais sites de notícias do nosso país? Por quê? Cavalo de Troia. Cavalo de Troia. A gente não deveria se surpreender, por exemplo, irmãos, quando há uma confusão sobre o que é casamento. Quantas vezes nos últimos anos a TV colocou em suas novelas personagens homossexuais vivendo situações as mais cotidianas possíveis? E enquanto a igreja tem estado adormecida, essas forças assumiram o controle do Brasil. Começou agora uma nova novela, não é? Substituindo Babilônia. Vem com tudo. A regra do jogo, vem com tudo. Ela vem com todos os elementos que já foram testados e aprovados para conquistar a preferência nacional pelas novelas da Globo. Eu já perguntei, já apareceu o personagem gay? Esses 5 primeiros capítulos, 6, ontem completou 6. 6 primeiros capítulos, já apareceu o personagem gay? Ele não apareceu ainda, sabe por quê? Porque ele vai ser aquele camarada que prega contra, um preconceito ardente contra os homossexuais, mas que vive uma vida dupla. Então, os primeiros capítulos estão mostrando esse camarada como um ferrenho defensor da família brasileira, mas é um hipócrita, porque ele mesmo vive uma vida dupla. Essa é a sinopse dessa novela. Cavalo de Troia. Eles estão entrando na sala da sua casa toda noite, quando você dá atenção. Por que, irmãos, que a novela Babilônia foi um dos maiores fracassos? Porque o povo de Deus, os evangélicos, resolveram não dar ibope para essa novela. A Globo ficou desesperada, a ponto de chamar lideranças evangélicas para fazer entrevistas e entender por que o povo evangélico rejeitou Babilônia. E depois de entenderem, eles estão lançando a regra do jogo, para agradar o público evangélico. Mas o cavalo de Troia está lá. Vai entrar nas suas salas todos os dias. Deixa eu fazer aqui um parêntese. Eu não concordo, não concordo com a maneira como as lideranças evangélicas vão para a televisão e tratam o assunto dos homossexuais. Eu não concordo com Silas Malafaia, a maneira como ele trata os homossexuais. Os homossexuais não são os nossos inimigos. Nós os amamos de verdade, não é discurso não, é de verdade.
O que nós não apoiamos é a maneira como eles vivem. É assim que a Bíblia diz. Nós os amamos e nós queremos oferecer a eles oportunidade de transformação de vida, assim como Deus transformou a minha vida e ainda tem transformado. Nós não os odiamos, nós rejeitamos a maneira como eles vivem e queremos que eles conheçam o Cristo libertador. Brasil, acorda! Não se enganem sobre isso, nós estamos em guerra e é tão real como qualquer outra guerra. Talvez você não saiba disso, mas nós estamos em guerra. Toda vez que você ouve no noticiário sobre um carro-bomba lá no Oriente, é um lembrete da guerra. Toda vez que você ouvir algo no noticiário sobre aborto, casamento do mesmo sexo, é um lembrete da guerra cultural no Brasil. Nós chegamos num lugar onde aqueles que afirmam a Bíblia como a nossa base da verdade são rotulados como intolerantes, obtusos, ultrapassados. Nós somos esses intolerantes, nós somos esses ultrapassados, nós somos esses quadrados, segundo o deputado federal Jean Willis e muitos outros. Nós estamos sendo odiados por causa da nossa postura bíblica. Mas não se preocupe, Jesus disse que era para esperar isso mesmo. Em João, no capítulo 15, Jesus disse para os seus atuais e futuros discípulos, ele disse assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Nós estamos em uma guerra entre mundo, irmãos. E a questão é, nós vamos viver pelos padrões deste mundo ou nós vamos reconhecer os padrões morais do nosso Criador? É uma guerra. E somos os soldados estrangeiros, nós somos. Mas não se desespere, a batalha é do Senhor. E além disso, irmãos, nós temos uma arma secreta. Nós temos uma arma secreta. Em todo filme de ficção científica, os alienígenas geralmente têm uma arma secreta contra os seres humanos, não é verdade? Uma arma secreta. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, que nós não estamos lutando contra carne, nem contra sangue, nós lutamos contra poderes espirituais da maldade. E as nossas armas são a palavra de Deus, que é a espada do Espírito e o escudo da fé. Mas nós empunhamos a espada e o escudo com a nossa arma secreta, a oração. Essa é a arma secreta que pode chegar em qualquer lugar desse planeta na velocidade do pensamento. A única arma que o mundo, a carne, o diabo não podem resistir é a nossa oração da fé baseada na palavra de Deus. Nós somos alienígenas, nós estamos em uma guerra entre mundos. Terceira coisa que esse texto me faz pensar, nós temos uma missão a cumprir, uma missão. Nós somos os alienígenas com uma missão. Nós estamos aqui não apenas marcando nosso tempo sobre essa terra até morrer ou até a volta de Jesus. Não. Nós temos um trabalho a fazer. A nossa missão entre os habitantes desse planeta é levá-los para o nosso líder. Levá-los para o nosso líder. O versículo 12 diz que nós devemos viver de maneira exemplar entre os pagãos. Eu gosto como Eugene Peterson coloca esse verso na versão A Mensagem. Ele diz assim: vivam uma vida exemplar entre os descrentes, para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles. Olha que lindo esse texto. Se você viver uma vida exemplar, o mundo vai ter preconceito contra você, mas se você viver uma vida exemplar, sua vida vai refutar, vai anular o preconceito deles. Irmãos, nós não estamos aqui apenas como turistas, estrangeiros, para conhecer os lugares bonitos desse planeta.
É nosso trabalho ajudar os terráqueos a se tornarem estrangeiros como nós. Pedro diz que a melhor maneira de fazer isso não é bater na cabeça deles com a palavra de Deus, não é isso, irmãos. A melhor maneira de convencê-los é viver vidas diferentes. Nossa missão é mostrar ao mundo uma forma de viver diferente, uma maneira diferente de viver a vida. Os terráqueos amaldiçoam aqueles que os amaldiçoam, nós oramos por aqueles que nos amaldiçoam. Os terráqueos buscam vingança sobre aqueles que os prejudicam. Como estrangeiros, nós perdoamos aqueles que nos ofendem. O nosso desafio é viver nesse mundo, sem tomar parte do pensamento, nem do estilo de vida desse mundo. Nós temos de estar neste mundo, mas esse mundo não pode estar em nós. O único negócio que nós temos no mundo é ganhar o mundo para o nosso rei. O único negócio. Cristãos neste mundo são como um barco na água. Sabe como é que é o barco na água? O barco é projetado para estar na água, mas a água não pode estar no barco, porque se a água estiver no barco, o barco afunda. Da mesma maneira, nós estamos nesse mundo, mas esse mundo não pode estar em nós. O barco só é útil se ele consegue manter a água do lado de fora. Caso contrário, se ele permite que a água entre, perdeu a sua função. Nós só servimos a Deus se permitirmos que o mundo permaneça do lado de fora, porque se o mundo entrar, perdemos a nossa função. As boas obras não vão abrir as portas do céu, mas nós temos que demonstrar boas obras diante daqueles que não conhecem Jesus, ou então eles não serão convencidos do que nós acreditamos é real. É por isso que muitas vezes, quando você pisa na bola, alguém que não é crente diz assim: mas você não é crente? Você está falando palavrão? Você não é crente? Por que você está dançando essa música? Você não é crente? Por que você vai no show do Jorge Mateus? É ele que vem aí essa semana? São eles? É um só ou são dois? É Jorge e Mateus ou Jorge e Mateus? São dois, né? Pode falar. Né? Problema não. Né? Você não é crente? O que você está fazendo no show do Jorge e Mateus? É porque o mundo, quando o mundo vê o nosso barquinho entrando água, o mundo fica espantado. O mundo fica surpreso. Sabe como? Como é que pode? Você é crente. Por que você está nesse show aqui? Você é crente? Por que você está nessa boate aqui? Você é crente? Você está tomando cerveja? Sabe como? A água está entrando, o mundo fica assim meio surpreso. Peraí, tem uma coisa errada. Você não é desse mundo. O show do Jorge Mateus é para quem é do mundo. Não é para quem é de outro mundo. Não é para os alienígenas. Porque a gente sabe que os alienígenas não gostam dessas coisas. Mas tem aquela guerra, né? Eles nem sabem. Tem aquela guerra na carne, na mente. Muitas vezes nós alienígenas queremos nos comportar como os terráqueos. Jesus coloca a coisa dessa maneira, olha só: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Se você vive da maneira que o mundo vive, o mundo nunca vai glorificar ao Pai, nunca, porque você é igual a eles, Uma coisa que eu tenho pedido para o Edu, líder dos nossos jovens e adolescentes: Edu, vamos fazer de tudo para ganhar os adolescentes, mas não vamos ser iguais ao mundo. A gente tem coisa melhor para oferecer. Não precisamos ser igual ao mundo, porque se a gente for igual ao mundo, os adolescentes que a gente ganhar vão continuar igual ao mundo. Que as suas boas obras sejam vistas pelos homens, para que eles glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. O grande cantor americano Michael W. Smith
Coloca dessa forma: compartilhe o Evangelho onde quer que você vá. Se necessário, use palavras. Eu compartilho com a vida, eu compartilho com os meus atos, eu compartilho o tempo todo vivendo o Evangelho. A gente deve viver de tal maneira que quando as pessoas virem as nossas vidas, elas queiram conhecer Jesus. Cara, eu quero conhecer o mesmo Deus que você serve. Tem algo diferente no seu procedimento. Eu invejo isso em você. Eu quero conhecer. O que é isso? Me conta o que é isso. Mas se você vive igualzinho o Jorge Mateus, caramba! Como é que as pessoas vão olhar para você e glorificar a Deus? É o que a Bíblia diz. Você está cumprindo a sua missão nesse planeta? Você está cumprindo? Você está mostrando um estilo de vida diferente para aqueles que não conhecem Jesus? Esse é o nosso trabalho como estrangeiros e alienígenas nesse planeta. Se o teu barquinho está entrando água, cuidado, porque você pode afundar e não ter recuperação. Tinha aqui ainda tem aqui em Venâncio, indo para Laje, não é? Um lugar chamado Vale Campestre. Há muitos anos atrás, o Vale Campestre tinha uma traineira, não é? Um barco branco, bonito, bacana. Andei nesse barco ali pelo rio, né? Eles tinham um passeio interessante. Um dia deixaram o barco ancorado, barco grande, deixaram o barco ancorado e amarraram a corda, não é? Para que a correnteza não levasse, mas amarraram a corda muito apertada. Houve uma enchente no rio, o barco subiu junto com a maré, com a enchente, mas a corda segurou, a água entrou no barco, o barco afundou. Que pena, bonito o barco, um passeio gostoso, bonito, o barco afundou. Isso eu perguntei para a dona do barco, o que tinha acontecido com o barco. Aí ela me explicou. Depois que o barco afundou, eles chamaram um guindaste, amarraram o barco pelo lado de cima. Amarraram pelo lado de cima, não é? Quando puxaram, o barco pesado com a água, não é? Destroçou o barco. Não teve jeito. Sabe como? Acabou com o barco. Acabou com o barco. Puxou, plá, quebrou tudo. Cuidado. Se o seu barquinho está entrando água, você pode afundar e não ter mais jeito. Quarta e última coisa que esse texto me faz pensar é que nós temos um prazo. Um prazo. A gente tem uma missão a cumprir. Compartilhar as boas novas com todos os terráqueos. Pedro escreve que nós devemos cumprir a nossa missão sem demora, mas por uma razão muito importante. Há um prazo. Versículo 12, ele escreve que nós devemos apresentar as boas ações para que as pessoas glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Existe um prazo. Vai acabar esse prazo. Deus vai visitar o planeta Terra. A Bíblia chama isso de a segunda vinda de Cristo. A Bíblia deixa clara que Jesus Cristo é Deus e Ele vai voltar a esse planeta. Quando Paulo escreve a Tito, ele diz a mesma coisa que Pedro está escrevendo. Porque Jesus Cristo vai voltar, é importante que nós vivamos uma vida piedosa como exemplo para aquelas pessoas que estão vivendo lá fora. Está escrito assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Há um prazo. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Nós só sabemos que Ele vai voltar.
Alguns prazos têm datas definidas, não é mesmo? Quando eu menciono a data de 30 de abril, que prazo é esse? Os contadores sabem. É o prazo final para a entrega da declaração de imposto de renda. É o último dia. Mas realmente isso não é um prazo final. Porque se você não entregar no último dia, você paga uma multinha e você pode entregar depois, não é? Mas você não pode simplesmente pagar uma multa para o retorno de Jesus. Se você não é um cristão, não haverá uma maneira de pagar algum tipo de multa e ter outra chance de se acertar com a graça de Deus. Não. Para nós que somos estrangeiros, nós devemos ser fiéis, porque nós não sabemos quando esse prazo vai chegar. Mas você pode ter certeza, Jesus vai manter a sua promessa. Ele vai voltar. Como você sabe, eu gosto muito das histórias da Segunda Guerra Mundial. Os japoneses haviam invadido as Filipinas. As forças aliadas estavam lutando contra os japoneses nas Filipinas. Mas elas estavam em menor número e precisaram bater em retirada. Ao sair das Filipinas, um general americano chamado Douglas MacArthur fez uma promessa, um discurso histórico, de que eles voltariam para libertar aquele povo. Os poucos soldados aliados que permaneceram e também os filipinos enfrentaram morte, grande perseguição por causa da crueldade dos japoneses. Era difícil acreditar que a promessa seria cumprida, que os exércitos aliados iriam retornar. Os filipinos e os soldados restantes estavam com um moral muito baixo. Então, para incentivar que eles permanecessem firmes, o Departamento de Guerra americano preparou maços de cigarro. Maços de cigarro. Nesses maços de cigarro tinha impresso a promessa, as palavras do general MacArthur. Esses maços de cigarro eram jogados de aviões sobre as Filipinas, claro. Isso era antes de saber que eles iam matar os filipinos de câncer do pulmão, né? Lógico, mas tudo bem. Milhares desses maços de cigarro jogados pelos aviões ou contrabandeados para dentro das Filipinas. Sempre que alguém lia aquelas palavras no fundo do maço de cigarro, eles eram lembrados da promessa do general MacArthur. Essas palavras levaram esperança ao longo de 3 longos anos de ocupação japonesa. Apesar dos milhares de pessoas que morreram antes do retorno dos aliados, fiel à sua palavra, o general MacArthur retornou às Filipinas no dia 20 de outubro de 1944. Menos de um ano depois, ele recebeu a rendição incondicional dos japoneses. Ele cumpriu a promessa de voltar e libertar as Filipinas. 19 séculos antes disso tudo acontecer, um homem fez uma promessa de que ele iria voltar. Ele não é o general do exército americano. Ele é o comandante e chefe do universo. Se um general americano pôde cumprir a promessa, você acha que o comandante e chefe do universo não cumprirá a sua promessa? O Senhor Jesus fez essa promessa, dizendo: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Irmãos, nós não precisamos de embalagens de cigarro para nos dar esperança,
Nós temos a palavra de Deus, e em quase todas as páginas Ele está dizendo: eu vou voltar, e isso é suficiente para encher o nosso coração de esperança. Nós não nos encaixamos nesse mundo. Eles pensam de forma diferente, eles falam de forma diferente, eles agem de forma diferente, mas isso é esperado. Nós somos os alienígenas, nós temos uma missão, nós vamos levá-los até o líder Jesus. Como viver uma vida de amor, de perdão diante dele, isso vai influenciá-los. E então eles vão perceber que nós somos diferentes, e nós devemos estar envolvidos nisso, agora mesmo, porque o nosso Jesus está voltando. Não viva como aqueles que estão lá fora. Você é de outra pátria. Você deve lealdade a outro rei. Não se iguale àqueles que estão lá fora, nem tenha inveja deles. Nem tenha inveja deles, porque o seu rei está voltando, e quando ele voltar, encontrar você fiel ao Senhor, fiel e leal à sua palavra, ele vai recompensá-lo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Você está aqui, nessa reunião, recebendo instruções do seu rei, e quando você voltar lá fora, para o campo de batalha lá fora, coloque em prática essas instruções. Elas vão levá-lo à vitória. Há uma guerra lá fora. Há uma guerra lá fora. Não se desespere. Você tem força suficiente para vencer essa guerra. O rei capacita você, aqui na casa dele. E quando você volta lá fora, você pode vencer. E não só vencer, conquistar os rebeldes, para apresentá-los ao seu rei. Meu Deus, por favor, ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. Colocamos a nossa vida em tuas mãos. Para aqueles que são como um barquinho furado, a água está entrando. Se eles não tomarem cuidado, vão afundar. Pai, antes que afundem, ajude-os a tapar o furo, tapar o buraco, colocar a água para fora e novamente ser barco útil. Obrigado, Deus, porque não nos encaixamos mais nesse mundo. Somos alienígenas, somos estrangeiros. Esse mundo não é mais o nosso lugar, não nos encaixamos mais nele, não temos nem mais prazer nele. Ajuda-nos na nossa guerra mental, que a nossa alma, que a nossa mente não ceda às influências deste mundo. Não, antes que a tua palavra, que a oração, que os cultos da igreja, que a vida em célula, que isso, Deus, nos ajude a ser influência na vida das pessoas lá de fora. Que a tua luz em nós brilhe muito mais do que as trevas ao nosso redor. E as pessoas olhem para as nossas boas obras e queiram glorificar ao nosso Pai e Senhor de nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, muda o nosso coração, Deus, fortalece-nos de dentro para fora, para que sejamos de fato farol
que ilumina o caminho até a tua presença, Pai. Não vamos ceder em nome de Jesus. Não vamos ceder em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém.